fé de verdade? Basta o ato? Basta o crucifixo? Não. Esses são sinais externos. Vamos dar uma olhada mais profundamente. Aquela vida dessa mulher. E aí nós vamos descobrir que a vida dela foi toda ela em serviço dos irmãos carentes. Cuidou dos aidéticos miseráveis. Aí você fala, peraí, tem uma coisa diferente na vida dessa mulher. Porque não é todo mundo que está disposto a entregar a vida dessa mulher, não. E ela entregou porque ela tinha fé. Contaram uma vez que chegaram nela e disseram assim, irmã, sabe, você vai passar o resto da vida aí, a vida inteira, cuidando de aidético miserável. E ela teria dito o seguinte, ó, meu filho, Deus está me dando aí 80, 90 anos de vida, eu estou dedicando isso aí para ele. Em troca, ele está me dando a eternidade. Você acha que eu estou no prejuízo? Quer dizer, se você está querendo calcular, eu estou numa vantagem muito grande, né? E eu vi uma outra história contada sobre ela, não sei da veracidade, mas contaram essa história que eu repasso, da mesma forma que eu achei interessante, que ela zelando lá com um doente, maltrapilho, cheirando mal, e ela lá debruçada em cima dele com todo carinho, com todo cuidado, como se fosse uma mãe zelando o filho. Aí alguém chegou, viu aquilo ali, estranhou pelos braços do órgão. Eu não faria isso aqui por dinheiro nenhum no mundo. Nem eu. Aí ela olhou para ele e falou assim, eu também não. Quer dizer, essas coisas não se fazem por dinheiro. Não são feitas por dinheiro. O que move as pessoas a fazer esse tipo de atitude, essa ação, é outra coisa. É no outro plano. E é por isso que o compromisso é que mostra que essa pessoa tem fé de verdade. E aqui é o ponto alto da situação. Vocês vieram aqui hoje para ouvir o que eu vou falar agora. Se vocês esquecerem tudo que eu falei, não tem problema, mas não esqueçam do que eu vou falar agora. Que agora é o mais importante para a vida nossa, da comunidade, dos filhos. O que é o mais importante de tudo? Na medida em que vocês vêm trazer seus filhos, suas filhas, afilhados e afilhados para serem batizados, o que vocês de fato têm que estar desejando fazer é assumir um compromisso de fé. Isso é o mais importante. Pai e mãe têm que estar assumindo o compromisso de educar as suas filhas e seus filhos na fé cristã. Padrinho e madrinha têm que assumir o compromisso de auxiliar os pais na educação dos seus filhos, afilhados e afilhadas, na fé cristã. Esse é o compromisso do pai, da mãe, do padrinho e da madrinha. E como é que eu vou fazer isso? Vou ter que fazer outro curso agora. Aprender como é que... Não. Veio o mais importante de tudo. Não esqueçam disso. Pode ter esquecido disso que eu falei, mas no próximo ano não esquece não. É o seguinte, como é que eu vou fazer isso? Por meio do exemplo. Tem que ser por meio do exemplo. Ou seja, sejam bons cristãos, isso basta. Sejam bons cristãos, isso basta. São João Maria Vianney, padroeiro dessa comunidade paroquial do Prado, ele dizia alguma coisa assim: os filhos vão se lembrar muito mais do que os pais tiverem sido do que os pais tiverem dito. Eu experimentei isso na pele. Meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade, meu pai tinha 37. Meu pai morreu num acidente de automóvel, que é uma morte totalmente inesperada, você não está preparado de forma nenhuma, uma morte estúpida, né? E foi assim que aconteceu. Então, de uma hora para outra, de um dia para o outro, eu me vi órfão e diante daquela realidade ali. Não tem mais pai. Então, no dia seguinte, eu já comecei a perceber coisas que as coisas que meu pai viveu comigo. Porque é assim que funciona, a gente vai perdendo a memória. Então, com 8 anos de idade, essa foi uma experiência, não sei se alguém viveu uma experiência semelhante diferente da minha, mas a minha foi essa. A partir do dia seguinte da morte do meu pai, na manhã seguinte, eu já comecei a acordar, fechar os olhos e fazer um esforço enorme de reter lembranças com o meu pai. A última vez que ele falou comigo, a última palavra que ele falou, a última vez que ele me deu um presente de Natal, meu presente de aniversário, ou seja, tudo o que havia acontecido entre nós dois, eu tentava reter na certeza absoluta de que o tempo iria remover isso da minha memória. E isso foi um esforço que eu fiz anos a fim. Fracassei. A memória vai se esvaindo. Não tem jeito. Aí você vai me dizer assim, tá bom, esqueceu tudo? Não, eu estou com 53 anos, já se for mais de 40, porém, algumas imagens eu retive. E vou contar para vocês as que eu retive. Por exemplo, meu pai de joelhos resolveu isso. Eu disse sim, claramente. Meu pai me levando numa reunião dos vicentinos. Ele era vicentino, me pegou pela mão com 6 anos, pro dom pro papai. Eu lembro disso. Meu pai numa procissão carregando um andor. Eu lembro disso. As coisas relacionadas com a fé, nenhuma delas se perdeu, quer dizer, deve ter perdido, mas eu lembro, é o que eu mais lembro. Meu pai como exemplo de fé. Portanto, meus irmãozinhos, eu não estou aqui à toa. Não estou aqui à toa. Essa história vem de longa data. Eu estou cumprindo algo que foi plantado há muito tempo. Como os filhos de vocês também vão lá na frente ser o resultado da semente que foi plantada hoje. Daí a importância de ser exemplo. Porque se meu pai tivesse sido um mau exemplo, provavelmente não estaria aqui.
Se meu pai não tivesse me dado o exemplo de cristão engajado na igreja, provavelmente eu não estaria aqui. Mas foi natural na minha vida em função do exemplo